Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que bênção, meus irmãos, estarmos juntos mais uma vez na casa do Senhor. Os pequeninos podem ir lá para o Base Kids. Eu já te convido, por gentileza, a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Nós lemos esse texto no domingo passado, final do culto. Quem refletiu um pouco sobre ele? Não precisa levantar o braço. Quem refletiu sobre ele durante a semana, que essa que foi a lição de casa, né? Desse uma refletida nesse texto. Dando continuidade à nossa série de mensagens neste mês de dezembro, da manjedoura à cruz, o presente da salvação. Nós vamos ler esse texto maravilhoso em João capítulo 1, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 18. Vamos ler na Nova Versão Internacional. Se você tiver a NVI, acompanha na sua Bíblia, tá? Leia na sua Bíblia. Se você tiver outra versão e quiser acompanhar a leitura da NVI, está aqui no telão, tá bom? Enquanto você procura aí, dá as boas-vindas, visitantes. Se tiver alguém pela primeira vez aqui na base, muito prazer, é uma alegria ter você conosco. Você que nos assiste pela internet também, obrigado pela companhia. Que em breve você possa estar aqui conosco. Muitos irmãos enfrentando dificuldades, enfermidades, e se sentem tristes às vezes porque não estão aqui na igreja. Então você que nos assiste, fica tranquilo, recupere-se bem, acompanhe a palavra do Senhor, se alimente. Em breve você vai estar aqui de volta, nós cremos nisso. Os irmãos fazendo concurso hoje também, prova, né? Oramos ao Senhor que seja uma boa prova. Muito bem, vamos ler juntos com reverência, atenção, a palavra do Senhor. Diz assim o texto bíblico, João capítulo 1, versículo 14 ao versículo 18. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: esse é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, tu que és Deus de graça, misericordioso, Deus todo-poderoso. Por graça nos trouxe até aqui, Senhor. Por graça tem nos ajudado. Por graça tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, porque podemos ler e aprender da tua palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, dependendo plenamente do teu Espírito, que a tua palavra fale conosco esta manhã, alimente a tua igreja, produza os frutos necessários. É o que eu te peço, Senhor, com clareza, que os teus filhos compreendam aquilo que tu tens a dizer para a tua igreja esta manhã, por meio da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tempos atrás, bastante tempo atrás, eu recebi uma promoção no trabalho. Meu chefe me chamou lá na sala dele e me convidou para ser coordenador de redação do jornal, o que significava ser o segundo na hierarquia do setor. Ali, eu me tornaria, dessa forma, o chefe do meu antigo chefe e também de todo o resto da redação, que era bem numerosa na época, cerca de 80 pessoas. Eu fiquei surpreso, né? Claro, com aquele convite, fiz a pergunta óbvia, né? Por que eu? O que você viu em mim? E aí meu chefe me respondeu que ele precisava de alguém para aquele posto e ele começou a observar a equipe para ver se alguém se encaixava no perfil que estava sendo criado aquele cargo, na verdade. Eu não sei o que ele viu em mim,
não faço ideia, mas ele disse que foi uma série de fatores e tal, e entre eles o compromisso que eu tinha com o jornal. Enfim, de alguma forma, eu posso dizer que ele viu méritos em mim para me dar aquela promoção. E aí eu lembrei dessa passagem, essa parte da minha vida, quando eu refletia sobre esse texto aqui, de João. Não porque ele tem uma identidade com essa história, não porque as histórias, a minha pessoal, tem a ver com o texto, mas pelo contraste absoluto entre essa história e o que o texto vai narrar. Porque enquanto homens procuram méritos em nós, eu pensava sobre o que Jesus teria visto em mim para me promover de criatura perdida em trevas a filho da sua maravilhosa luz. O que ele viu em mim, além de mérito nenhum, além de pecado em abundância, além de qualquer capacidade de mudar a minha realidade, o que Jesus viu em mim? Meus irmãos, entre tantas verdades desconcertantes, posso dizer, que nosso texto de hoje nos mostra, está a grandeza do amor e da graça de Deus na sua forma mais plena, personificada, tangível. Esse texto nos aponta para esse amor. A plenitude dos tempos havia chegado aqui. O Cristo veio, o Verbo havia se feito carne e estava entre os homens, mas poucos sabiam disso. O apóstolo João, então, vai começar o seu livro expondo essa verdade extraordinária a seus leitores, e para isso ele vai recorrer ao princípio de tudo. Deixa a tua Bíblia aberta, tá? Olha o que diz João capítulo 1, versículo 1 em diante. João vai expor a verdade da vinda de Cristo, mas ele recorre aos primórdios. Ele diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O principal objetivo de João não era apenas revelar que Jesus veio, mas que ele era o Messias, do hebraico Machia, do grego Christus, ou seja, ele era o ungido de Deus, o Filho unigênito, a essência da revelação plena da glória do Pai. Aquele que estava com Deus desde o princípio, ele era Deus, e por intermédio dele, tudo se fez. Ele é a palavra. E essa verdade estava agora revelada aos homens. Aí o profeta João Batista, agora o outro João, surge à luz do evangelho aqui do apóstolo João, como aquele que vai anunciar a chegada do Cristo. E é sobre isso também que trata o capítulo 1 aqui de João, o anúncio da chegada do Cristo por intermédio do profeta. Mas não apenas isso. Trata-se também da missão da igreja de continuar o que João Batista começou. E aí é o que nos cabe. Entre outras perguntas que o nosso texto pode suscitar aqui, nós vamos nos concentrar hoje nessa aí, que vai servir de fio condutor, ou tema, da nossa jornada aqui essa manhã. Por que a palavra tinha de vir? Após aquele momento sublime da natividade, em que Jesus nasce em Belém, foi tema do sermão do domingo passado, é chegado o tempo da palavra encarnada se revelar a este mundo e principalmente personificar em Cristo o amor de Deus entre aqueles que seriam chamados filhos
texto vai nos mostrar, filhos como fruto exclusivo da sua graça, ante uma incapacidade humana de mudar a sua natureza caída. Então, essa jornada aqui, na nossa jornada, partindo da pergunta central aí, porque a palavra tinha que vir, o texto em João capítulo 1, 14 a 18, vai nos trazer 4 respostas. Por que a palavra tinha que vir? Para que víssemos a sua glória, versículo 14 fala disso. Para que soubéssemos que o verbo é eterno, versículo 15. Para que recebêssemos graça salvadora e verdade, versículo 16 e 17. E para que conhecêssemos a Deus, versículo 18. Vamos juntos? Meus irmãos, antes da gente mergulhar no texto propriamente dito, é importante a gente dizer que do versículo 1 ao versículo 18, esse texto aí, do primeiro capítulo de João, 4 aspectos singulares da palavra são colocados, ou do verbo, são colocados. Primeiro, a palavra sempre existiu. No princípio era aquele que é a palavra, diz o versículo 1 aí, olha na tua Bíblia. Ele estava com Deus, e ele era Deus. Este versículo aqui, meus queridos, é como um eco do que a gente vê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e também uma indicação do conceito joanino do que seja o logos. Logos, a palavra grega, que significa palavra, que significa razão, que significa pensamento. Então, esse texto aponta para um conceito do próprio evangelista João sobre o que é o logos, apontando para Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: lá encontra-se o ato da criação, Gênesis 1:1, do princípio Deus criou os céus e a terra. Porém, João, aqui no versículo 1, do capítulo 1, ele vai revelar que a palavra existia antes da criação. E o pensamento de João, quando fala-se de logos, não está centrado no logos da filosofia grega, muito mais perto do que seja um pensamento, do que seja a razão, do que seja o autoconhecimento. O logos joanino tem a ver com os ensinos rabínicos do Antigo Testamento. É o logos que remonta ao ser de Deus, à palavra de Deus, ao eu sou, cuja existência transcende o tempo, transcende épocas. A palavra, ou seja, aquela que estava com Deus, era Deus. Esse é o logos. Segundo aspecto singular da palavra, que nós vemos aqui no texto de João, a palavra criou tudo que há. Veja, versículos 3 ao 5, a gente vê que o verbo aqui, ele é um instrumento da criação, pois todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. Versículo 3, Então, a gente vê a palavra que criou todas as coisas, por seu intermédio. Terceiro aspecto, a palavra relaciona-se com a história. Isso é lindo. Versículo 6 ao 13 vai falar isso. Nessa parte aqui do capítulo, a gente vê a palavra sendo relacionada com a história da humanidade e com a história desse mundo. Versículo 10 diz assim: aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 11: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Vejam que o mundo caído, os homens condenados pelo pecado, não podiam conhecer a palavra, não podiam conhecer o verbo, inclusive membros do próprio povo de Deus, aqueles que era seu não conheceram. Versículo 12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Quarto aspecto singular do verbo, que nós vemos nesse capítulo, e agora adentrando, que é o nosso texto propriamente dito, a palavra se faz carne. Versículo 14 ao versículo 18, que nós vamos percorrer. Vejamos a relação notável entre a declaração do versículo 1 e o que está dito no versículo 14. Versículo 1, a palavra era Deus, a palavra estava com Deus no princípio. Agora essa palavra se torna homem, se torna carne. Uma frase teológica para isso é: o que estava com Deus tabernaculou entre os homens. A gente explica um pouquinho melhor isso mais na frente. Aquele que é eterno, meus irmãos, agora surge como o Cristo histórico, um agente de transformação,
da história desse mundo, da nossa história. Tais aspectos aqui singulares acerca do verbo vai nos remeter para a pergunta central da nossa jornada. Mas afinal, por que o verbo, que é Deus, se importou com este mundo ao ponto de vir a este lugar corrompido pelo pecado, logo ele, que é santo em sua essência, por que ele tinha que vir? São respostas a essas perguntas aí, essa e outras, que o texto passa a nos dar adiante. Vamos juntos? Então, por que a palavra tinha que vir? Para que víssemos a sua glória. Olha o que diz o versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Pontos importantes aqui a serem destacados para a gente entender bem o texto aqui, meus irmãos. Primeiramente, é importante frisar que a essência divina de Jesus não sofre uma transformação para uma natureza humana. Não é isso. O que acontece? Ambas as naturezas se unem em uma pessoa. Não há perda aí, tá? As naturezas se unem, não há uma transformação. Parece elementar, mas é bom a gente ressaltar isso. Segundo, ao mencionar a palavra carne aqui como sinônimo de corpo humano, né, João rechaça qualquer espécie de docetismo, vou explicar o que é isso, ou qualquer outro tipo de heresia. O docetismo era uma heresia que dizia que Jesus, ele era uma ideia, né, de que Jesus, ele nunca foi um ser humano. Ele apenas parecia ser um ser humano. Era como um espectro humano, era um fantasma. Então, o docetismo acreditava nisso. Cristo não tinha, na verdade, um corpo. Então, João vem e de cara já diz, não, ele se fez carne. Havia sim. João deixa muito claro que o nosso Senhor assumiu o corpo humano real. Ele tabernaculou entre os homens. O tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo. Agora estava presente em carne e osso na pessoa de Cristo. Cristo tabernaculou entre os homens. Termo teológico. Vimos a sua glória, né? Prossegue aqui o texto. João, autor do Evangelho agora, está falando como testemunha ocular, meus irmãos, da glória de Deus. E ele define essa visão como sendo a glória como do unigênito do Pai. A palavra como aqui, como do unigênito, sugere que a filiação de Jesus ela é diferente de qualquer outra espécie de filiação humana. A glória de Jesus provém exclusivamente de sua filiação com Deus, com o Pai. Somente o unigênito, em outras palavras, encarnado, poderia ter tamanha glória para ser revelada aos que creem. Aos que creem. A palavra unigênito, do grego monogênesis, é o mesmo que filho único. Monogênesis, mesmo que um único, o mesmo gene, filho único, mas não no sentido de que ele foi gerado, ele foi um filho único gerado, não. A própria escrita de João vai frisar mais adiante, a gente vai chegar no texto, mas num contexto de majestoso, de poder. Esse era o conceito de glória do Antigo Testamento, do rei. Glória igual a majestade e poder. Isso lá no Antigo Testamento. Porém, essa glória agora de Cristo não é como dos reis da terra, mas ela era cheia de graça, ela era cheia de verdade. Isso não pode haver no homem, não divinamente falando. Graça e verdade são atributos divinos, característicos da palavra encarnada. Correspondem, graça e verdade espiritualmente, à vida, luz, como nós vemos no versículo 4, olha aí, ó, versículo 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, aleluia. De forma muito precisa, o autor da carta aos Hebreus, ele escreve o seguinte, Hebreus capítulo 1, versículo 3, escuta, o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus capítulo 1, versículo 3.
Meus irmãos, a palavra ela veio a este mundo para revelar a sua glória a nós. João foi testemunha ocular dessa glória, do Verbo que se fez carne. E nós somos testemunhas oculares dos efeitos que a vida de Jesus trouxe a este mundo. Nós testemunhamos isso toda hora. Diante de tudo que nós temos visto, meus irmãos, tudo que a gente vê nesse mundo aí, que a gente vê aí fora, guerras, tragédias, doenças físicas e emocionais, distorções da natureza humana, treva disfarçada de luz, todas as mazelas que a gente tem visto aí, eu te pergunto, é possível acreditar que ainda estaríamos aqui se Jesus não tivesse vindo há 2000 anos atrás? Esse mundo que a gente viu, seria esse mundo que nós vimos hoje, ainda vivo, se Jesus não tivesse vindo? Será? Será que esse mundo estaria vivo se Cristo não tivesse vindo para pregar a sua mensagem de salvação? Para instalar o seu reino, o reino dos céus, aos que creem? Para derramar o seu Espírito sobre a igreja, sobre a humanidade caída? Será que a gente estaria aqui ainda? É por isso que eu digo sempre, antes de ter a chance de pregar a palavra do Senhor, louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre, louvado seja aquele que veio, louvado seja aquele que vai voltar, que seja breve, meus irmãos, porque a palavra tinha que vir para que soubéssemos que o Verbo é eterno. Olha o que diz o versículo 15, João dá testemunho dele, e ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existe antes de mim. O texto indica que Cristo existia antes da sua encarnação. Óbvio, né? E João Batista, ele dá testemunho desse mistério revelado. João dá testemunho do mistério. Ele sabia que ele era apenas um arauto, que ele era apenas um mensageiro. Ele sabia que ele era aquele que iria preparar o caminho do Senhor. E o texto diz: este é aquele de quem eu falei, diz ele, né? João pregava sobre Jesus. João anunciava a sua vinda. João Batista sempre foi ciente do seu papel de mensageiro, de arauto. Diante de Jesus, ele reconhece que somente Cristo deveria ter destaque. Quando os discípulos de João chegam para ele, para dizer que pessoas estavam se dirigindo a Jesus para serem batizadas também, o profeta diz: a noiva pertence ao noivo, é necessário que ele cresça e eu diminua. João 3, 29 e 30. Meus queridos, aqui nós vemos um dever que cabe a todos aqueles que pregam a palavra de Deus hoje. O dom profético de anunciar o que já está revelado, lê-se somente o que consta nas Escrituras, o dom profético cabe a nós. A missão de João Batista é a nossa missão hoje. Nós somos chamados para preparar o caminho do Senhor na vida daqueles que hão de receber o Evangelho, hão de crer no Evangelho, hão de receber a obra redentora cumprida na cruz. É nosso dever, é nosso chamado. Mas infelizmente há quem esteja mais preocupado em pregar falsas promessas, em distorcer as palavras do Mestre, do que pregar o Mestre. João pregava a vinda de Cristo. Já nós, meus irmãos, nós devemos pregar que Ele veio, pregar que Ele vai voltar para completar o plano de salvação traçado desde a eternidade. Aleluia. Portanto, meus irmãos, diante do exemplo deixado por João Batista, desconfiem de palavras que exaltam mais o profeta do que a Cristo. Questionem igrejas que destacam mais a pessoa do líder do que a pessoa do rei.
Eu concordo com o pastor que disse, eu não lembro agora qual. Ele disse assim: desconfiem de igrejas que tem a foto do pastor na sacada, na fachada. Desconfie de igrejas que tem a foto do pastor, dos líderes espalhados por toda a igreja, como se eles fossem os protagonistas, eles fossem as celebridades. Desconfiem. Na igreja do Senhor, o destaque deve ser dado para aquele que é o único digno de glória, o único digno de louvor. João Batista reconhecia suas limitações, meus irmãos, e ele declarou que aquele que eu seguia realmente vinha antes dele. Ao dizer que Jesus já existia antes dele, o profeta está revelando aqui, por iluminação do Espírito Santo, que ele tinha conhecimento prévio do Verbo encarnado. O próprio texto diz, João capítulo 1, versículo 33, olha o que diz aí, deixa claro isso. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então veja que João sabia previamente do Verbo encarnado. Deus, o Pai, tinha avisado o profeta, tinha apontado um sinal para que ele reconhecesse Jesus. João Batista sabia que Jesus era divino e sabia que ele era eterno. E nesse texto aqui a gente vê uma descrição muito clara da superioridade de Cristo em relação aos outros seres humanos. E João, em todo o tempo, ele demonstra a reverência devida a Cristo. Como deve fazer um verdadeiro profeta? Como deve fazer um verdadeiro cristão? Será que nós temos idolatrado pessoas? Será que nós temos idolatrado líderes, ou seja lá o que for, no lugar de Cristo? Será que as nossas pretensões de vida, nas nossas pretensões ministeriais, nós temos declarado, como fez o profeta, que ele cresça e eu diminua? Sem dúvida a palavra tinha que vir, meus irmãos. Ela veio para nos alertar acerca de nós mesmos. Para nos alertar aquilo que o pecado, aquilo que a carne costuma fazer com a gente. Porque a palavra tinha que vir para que recebêssemos graça salvadora e verdade. Versículos 16 e 17 diz assim: todos recebemos da sua plenitude, fica com essa palavra na mente aí, plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Todos, aqui no início do versículo 16, não se trata de todas as pessoas, evidentemente, mas aqueles que estão apontados no versículo 18, no versículo 12, olha aí, todos, versículo 12, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aqueles que creram no Verbo que se fez carne, e dessa forma são feitos filhos de Deus, receberão da sua plenitude. Dá um glória. Meu lado pentecostal falou agora, hein? João está complementando aqui, meus irmãos, a verdade que havia exposto lá no versículo 14, quando ele atesta sobre a palavra que se fez carne e viveu entre nós. Ele dá testemunho ocular acerca de Cristo, os dois Joões, né? Joões. Tanto João evangelista como João Batista dão testemunho ocular, como alguém que viu a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E esse testemunho, meus irmãos, ele é confirmado por todos os cristãos que têm recebido a plenitude, uma plenitude de atributos divinos, graça sobre graça. Graça sobre graça, meus irmãos, não é uma redundância, é uma afirmação, uma reafirmação. Lutero vai dizer que é uma expressão que aponta a infinitude de Cristo como algo que não termina. Infinitude,
um bem que é interminável. Cristo é a principal fonte de toda graça, de amor, de vida, sem limites, graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. O apóstolo Paulo usa o termo plenitude também, para se referir à supremacia da obra de Cristo na sua carta aos Colossenses. Olha o que diz o texto, Colossenses capítulo 1, escuta, versículos 19 e 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, todas as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo sangue derramado na cruz. Então veja que a plenitude do verbo, da palavra, o qual os filhos, nós filhos temos acesso, é o poder que faz convergir todas as coisas a Cristo, sendo Ele o único, suficiente elo de reconciliação da criação caída com Deus. Então veja que o pecado desequilibra toda a criação, Cristo converge tudo de volta ao Senhor, aqueles que creem. A palavra tinha que vir, meus irmãos, para que pudéssemos ser reconectados a Deus, por meio da obra salvadora da cruz, aleluia, por meio do favor imerecido, graça sobre graça, que nos alcançou, glória a Deus. Em seguida, João faz um contraste aqui entre o Messias e Moisés. Moisés, o profeta da lei de Israel, e Jesus, o Cristo. E é a primeira vez que João, o evangelista, dá nome à palavra, ao Logos. Ele identifica o verbo como Jesus Cristo. E o apóstolo contrasta a lei mosaica com a graça e a verdade do Messias. Meus irmãos, ao passo que a lei desnuda o pecado do homem, revela o pecado do homem, daí o seu valor divino, excepcional, mas a lei também exige do homem obediência, uma obediência impossível de cumprir, arrisca, logo sem poder de conceder a ele vida. A graça, em contraste, de Cristo perdoa, a graça salva, a graça liberta para a eternidade, aleluia. A palavra teve de vir para revelar aos homens o caráter de Deus, amor, graça e verdade, sem medida, para um povo pecador e merecedor de tão grande salvação. Esse texto de João, meus irmãos, nos mostra o que a teologia chama de revelação progressiva de Deus aos homens. A lei já havia revelado o caráter santo de Deus no Antigo Testamento, mas agora a palavra se faz carne e revela o caráter de Deus personificado em Cristo Jesus. Revelação progressiva. A palavra que sempre existiu, a palavra por meio da qual tudo se fez, a palavra que se relaciona com a história, é a mesma que se faz carne, habitou entre os homens, a fim de reconectar a criação caída ao seu Criador. Glória a Deus. Que poderosa é essa palavra. Quão indescritível é em palavras o tamanho do amor de Deus por nós. Porque Ele é eterno, Deus nos ama infinitamente. Aleluia. Nos ama para sempre. Ele nos amou para sempre, desde antes da criação deste mundo. Por isso a palavra tinha que vir, para que conhecêssemos a Deus. Versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ao dizer ninguém jamais viu a Deus, João expressa aqui a impossibilidade do ser humano natural poder contemplar a face do Senhor. Ninguém viu a Deus.
O Deus que ocultou a sua face do homem decide se revelar em Cristo. Em nosso estado pecaminoso, nós não tínhamos como suportar a luz intensa e gloriosa do Senhor. Não há como, mas somente por intermédio de Jesus, que é a luz do mundo, Deus pode ser conhecido por nós. Aleluia. Novamente nós vemos no texto aqui a palavra monogênes, unigênito, mas agora ela vem seguida da palavra theos, Deus, ou seja, o Deus unigênito, né? Aquele que é um com o Pai, participante da natureza divina, agora o torna conhecido dos homens. A versão Almeida, revista e corrigida, vai usar o termo filho unigênito, mas o filho você vê que está em letra maiúscula, né? Salientando essa singularidade da filiação de Jesus, que está no seio do Pai, diz o texto, né? O significado não muda, é o mesmo. Desde a sua vinda, o Senhor Jesus tem revelado o Pai aos homens. Ele é o resplendor da sua glória, ele é a expressão exata da imagem da pessoa de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Aqui, meus queridos, João destaca um princípio elementar da fé cristã, nesse versículo. Só podemos ver a Deus, só podemos nos reconectar com o Pai, só podemos ter um relacionamento verdadeiro com Ele, por meio da revelação que Cristo, o Deus unigênito, nos dá. Não há outra forma. Foi o próprio Jesus que afirmou isso, segundo escreve João, testemunha ocular do Deus Filho. Ele diz, eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. E ele diz ainda, quem me vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14, versículo 9. Somente aquele que é um com o Pai, meus queridos, pode revelar Deus completamente para nós. Outros caminhos não levam à plenitude do Senhor. Aqueles que creem podem e precisam usufruir dessa revelação que Cristo nos possibilita, conhecer o Pai. Para isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, meus irmãos. Aquele que nos revelou o Pai ainda habita em cada filho adotivo do Senhor, por meio da pessoa do Espírito Santo, o Consolador que foi derramado sobre a igreja. Jesus está aqui. O Verbo encarnado está disponível a nós nas Escrituras. Cada vez que nós lemos, estudamos, buscamos aprender da palavra, conhecemos a revelação do Pai por intermédio do Filho, para onde todas as coisas convergem. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero caminhar para concluir, recorrendo às palavras do apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 4, versículos 3 ao versículo 5. Versículos 3, 4 e 5. Diz assim, Gálatas 4. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia. À luz do que Paulo escreveu à igreja da Galácia, em conformidade a o que nos foi revelado por meio do apóstolo João em seu evangelho, a palavra precisava vir para que pudéssemos ser adotados como filhos. Porque a palavra tinha que vir para que pudéssemos ver a glória do Filho, para que pudéssemos aprender com Ele.
nos constranger com a maneira como Ele, sendo o Senhor, nos mostrou como servir ao próximo. Cristo negou a si mesmo em favor de nós, meus irmãos. A palavra veio para que soubéssemos que Ele é eterno, que Ele estava com o Pai, quando Deus triuno nos escolheu desde a eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aleluia. A palavra se fez carne, meus queridos, para que recebêssemos graça salvadora e verdade. Graça sobre graça que nos alcançou, nos regenerou para vivermos a verdade de Cristo, único e suficiente caminho de volta para Deus, não há outro. A palavra veio para que nós conhecêssemos o Deus que se revela no Filho. Jesus é a expressão da glória do Pai, exata, aquele a quem Deus nos conduziu, a fim de que nós recebêssemos vida, e não qualquer vida, vida em abundância, vida eterna. Aleluia. Por fim, meus irmãos, a palavra tinha de vir, porque nós estávamos mortos em pecados, nos nossos pecados, mas sobretudo, porque Deus é fiel aos seus decretos. Na primeira epístola de João, está escrito assim, 1 João capítulo 4, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus não pode negar a sua natureza, meus irmãos. Ele é amor. E Ele decretou o seu amor por nós, apesar do que o pecado nos transformou. Sendo Ele santo, sendo Ele presciente da nossa queda, Deus então traça um plano de redenção na pessoa do Filho. Aquele que morreria na cruz, para que pudéssemos obter uma vida redimida diante dEle. Apesar de nós, né? Por fim, meus irmãos, a verdade do amor de Deus, revelada a nós, por meio de Cristo, deve nos provocar uma reflexão acerca de como nós temos levado a vida que Ele nos deu. A vida que Deus nos deu, por meio da palavra, por meio do verbo, por meio do Cristo. O quão perto ou o quão distante nós estamos de sermos imitadores de Jesus, deve ser motivo de incômodo para nós todos os dias. Quão perto, quão distante nós estamos de sermos o imitador de Cristo, deve ser incômodo. Porque por meio de Cristo nós recebemos a revelação do amor de Deus. E nós? Como nós temos demonstrado o nosso amor por Ele? Que as palavras de João, meus queridos, apóstolo João, habitem em nosso coração, como um lembrete diário daquilo que nós recebemos do Senhor. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Deus te ama, meu irmão, minha irmã. Deus te ama profundamente e infinitamente. Ele revelou o seu amor por meio do Filho. Vamos orar? Amém. Senhor, louvamos o Teu nome. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Não temos palavras para agradecer tamanho amor.
insondável amor, que não conseguimos imaginar a altura, nem a profundidade, nem a largura, não há como, Senhor. Nós só podemos nos constranger diante desse amor, nos prostrarmos diante de Ti, te louvar, te adorar, e te pedir, Senhor, e te clamar, Senhor, para que as Tuas palavras sejam vivas na nossa vida, não sejam apenas palavras que ouvimos no culto para nos sentir bem ou mal, mas que transformem a nossa vida de fato, que essas palavras se transformem em atitudes de amor, para com o próximo, porque o nosso Senhor, o Verbo se fez carne, para nos ensinar a servir, para nos ensinar a amar. O que temos feito com isso é algo que nos cabe refletir, Senhor, mas também nos cabe clamar por ajuda. Possamos honrar esse amor, Deus, constrangedor, que Tu nos destes e revelaste a nós, por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, te louvamos, te agradecemos. Amém.